ele chegou até exaltar contra o príncipe dos exércitos, tirando o seu sacrifício perpétuo, e no lugar do sacrifício perpétuo colocou-se a iniquidade. Está falando aqui, arrasando o lugar do seu santuário e do seu exército, arrebentando com o seu santuário. Então que sacrifício é esse que foi tirado aqui, Romilson, em Daniel capítulo 8? Que sacrifício é esse que foi tirado do pequeno príncipe? Não é o sacrifício que era oferecido para ele, é o sacrifício que ele fez oferecendo para o Eterno. Entendeu agora a diferença, irmão? Como é que ele fez isso, Romilson? Agora nós vamos entrar, segura a bomba aí agora. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a iniquidade. Colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Como é que ele fez isso, Romilson? Se você não assistiu a primeira parte, assista lá, eu citei. O 19 diz assim, eu era como um cordeiro. Eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com o seu fruto. A árvore é Yaush, o fruto é o nome dele. Para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro, Yaush, e botou o nome Jesus, que vem do latim Jesus. Então Roma tirou o sacrifício do Mashiach, o sacrifício do cordeiro, que é puro, e colocou o sacrifício da iniquidade. É isso que está dizendo aqui no livro de Daniel, capítulo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tirou o sacrifício puro do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade, o sacrifício do porco. Agora presta atenção como é que eu vou ler nessa traduçãozinha aqui para você ver. E aí você vai ver o que eu estou falando. Aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 11. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, deu certo. Só estou te mostrando aqui, porque ela também não está traduzida certinha, não. Mas ela está mostrando aqui que foi oferecido uma oferta nojenta. É isso que eu quero pegar. Pelo menos nesse ponto, ela traduziu correto. Foi oferecido uma oferta nojenta no lugar do sacrifício do Salvador. Por que uma oferta nojenta? Porque foi oferecido o porco. Como é que está na Bíblia de Jerusalém no rodapé, Romilson? Vou ler para você da outra vez, eu li. Olha aqui agora. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma queria profanar o sacrifício de Yaush. Como é que ela falou? Vamos colocar, em vez de estar invocando aí o cordeiro e Yaush, nós colocamos esse para invocar o porco, Jesus e Jesus. Olha aí o Google Tradutor traduzindo para você na tela e aí agora. Olha aí para você ver aí, ó. O Google Tradutor traduzindo. Quando você põe Jesus e traduz do latim para o português, vai aparecer isto é um porco. Antigamente o Google punha assim, ó, isto é. Porque IE no latim, você pode pesquisar. Eu conversei com a professora de latim aqui na minha cidade. Eu conversei com a professora de latim, vim de Brasília pra cá e perguntei pra ela, IE no latim significa o quê? Ela falou, isto é. E eu falei, Jesus. Ela falou, porco. Eu falei, então IESO significa isto é um porco. Ela falou, justamente. Jesus significa isto é um porco. Ela falou pra mim. Então o Google antigamente eu já fiz essa tradução. E o Google, em vez de ele colocar assim, ou seja, porco, o Google colocava assim, isto é porco. Aí quando você põe assim, Jesus Cristo, aparece, Cristo é porco. Tá entendendo a seriedade da coisa, o que Roma fez? Então Roma tentou profanar o sacrifício de Yaush, colocar a iniquidade por cima, o porco por cima do sacrifício do cordeiro. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ou seja, porco Cristo. Ou seja, porco Cristo. Tá entendendo a seriedade da coisa, o que Roma fez? Então Roma tentou profanar o sacrifício de Yaush, colocar a iniquidade por cima, o porco por cima do sacrifício do cordeiro. Isso já foi feito antes, Romilson? Já. Antíoco Epifânio, quando entrou dentro de Jerusalém e destruiu Jerusalém, o que ele fez? Ele sacrificou um porco em cima do altar para profanar o templo do Eterno. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ou seja, porco Cristo.
ou seja, porco Cristo. Jesus no lugar de Yahshua. O que Roma queria fazer então? Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Então Roma no ano 312, através de Constantino, primeiro no ano 50 até o ano 90, Roma levantou contra as estrelas do céu e jogou aos pés. Aí no ano 312, quando surgiu Constantino, no ano 325, no primeiro concílio de Nicéia, o que Constantino fez? Constantino tirou o nome Yahshua e colocou o porco, Jesus Cristo. Assista a primeira parte lá que você vai ver quando foi que a igreja caiu. Os pastores estão dizendo aí que vai vir apostasia, que a igreja ainda vai cair. Ela caiu lá no concílio de Nicéia, meu irmão, quando ela sentou com os bispos, 318 bispos de Roma, com Constantino liderando aquela reunião. Constantino, então, recebeu um outro salvador. Por isso que Paulo fala, eu quero vos apresentar como a virgem pura, mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Porque se vocês receberem um outro Machia, que nós não temos pregado, um outro evangelho, um outro espírito, vocês virão a meretriz. Vocês vão fazer igual Eva, que largou o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra que o Eterno deu para ela, e foi ouvir a palavra da serpente, o evangelho da serpente. Largou o marido dela, Adão, e foi após outro, foi após a serpente. A igreja largou o Yahshua e foi após Jesus no concílio de Nicéia. Então a igreja caiu no concílio de Nicéia quando ela recebeu Jesus, Jesus Cristo. Tá entendendo, meu irmão? Foi aqui que Constantino profanou. Agora coloca aí Constantino sacrificando aí. Constantino sacrificando um porco. O primeiro da fila aí é um porco. Veio o primeiro da fila. E sabe onde está essa imagem, irmãos? Lá na entrada de Roma. Chama-se o Arco de Constantino. Olha o primeiro da fila aí, o porcão aí, o javali aí, o porco imundo. Então Constantino trouxe esse porco para a igreja invocar ele. Assim como Antíoco Epifânio profanou o templo do Eterno no Velho Testamento, a igreja católica profanou a igreja do Machia. A igreja do Machia hoje está invocando o porco. Está invocando o porco. As escrituras passou a ficar no domínio dos padres e dos papas. A Bíblia só poderia ser lida em latim. Os sermões eram tudo em latim. Ninguém tinha direito de pôr a mão na Bíblia. Enquanto Martim Lutero não veio e traduziu a Bíblia para outro idioma, ninguém tinha direito. Ficou no domínio da igreja católica. Por isso que ela levou esse ídolo para todas as nações. Tem quase 2000 anos que os crentes estão invocando o Jesus, o Jesus da igreja católica. Olha o que o texto vai dizer agora, na hora que tirou o sacrifício do Machia. Olha aí agora. Vamos lá agora. Chegou até a exaltar contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Arrebentou com a igreja. Por quê? Porque a igreja foi manchada com esse ídolo. A igreja está manchada com o ídolo Jesus. Porque quando você invoca Yahshua, você está purificando-se dos seus pecados. Porque Yahshua é o Cordeiro Santo, puro, sem mácula, do Eterno, que foi sacrificado por Eterno. Mas quando você invoca Jesus, você está invocando o porco. E o porco é imundo, você está se manchando, você está lameando, você está sujando o seu espírito. É isso que a igreja católica fez. Aí, ó, arrasou com o seu santuário, arrasando o seu santuário, o seu exército, tá entendendo? Tá entendendo agora por que a escritura diz assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou. Que mulher é essa, meu? Essa igreja católica. O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento. Não é uma, não, é 3 medidas de fermenta recalcada que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A igreja católica pegou todas as heresias, botou dentro do evangelho, até que tudo ficasse fermentado. E deu para as pessoas comer. As pessoas empanzinou com as suas heresias, com o Esos, com os Zeus, com o Baal, a Trindade. Tá vendo aí? Por isso no Apocalipse 17 fala assim, ó, ela tem na sua mão um cálice cheio de abominações, um cálice de ouro, é o cálice que o Papa levanta lá, já viu lá? Ela tem um cálice na mão de ouro, já viu o Papa levantando um cálice de ouro? Cheio de abominações. E com esse cálice, ela embriagou, não foi só um habitante, não, ela embriagou todos os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. Fez com que as pessoas invocassem o ídolo Esos. Fez com que as pessoas invocassem esse porco. Por isso que no livro de Apocalipse 12 diz que Satanás é o enganador de todo mundo. Ele não é enganador de 2, 3 pessoas, não, de todo mundo, porque ele botou o ídolo. O porco é de Roma, é da igreja católica. O cordeiro é da terra santa, é de Israel. Jesus vem do latim, vem de Roma. Nós não temos compromisso com Roma. Nós queremos é Yahshua. Yahshua vem dos hebreus, vem do hebraico. Usted nos diga el Sefer Torah nuevo. Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! Yahshua HaMashiach vive! E Yahshua é o cordeiro, Jesus é o porco. Tá entendendo?
Irmãos, esse pessoal da Nova Ordem Mundial, até eles sabem que o nome Iesus significa isto é um porco. Por quê? É só você ver o desenho aí, eu vou colocar o desenho na tela aí do CIPS, quando eles vão fazer uma turnê lá na Terra Santa, lá em Israel, aí eles começam a visitar os lugares. E aí chega lá onde colocou o Salvador, dentro de uma túmula lá onde colocou o Salvador ali, onde eles falam que foi o sepulcro dele. Ali o Cipso deita em cima daquela pedra ali, aonde colocou o Salvador, e aí o colega dele chega lá e fala pra ele, você não pode dormir aí não, esse lugar aí é sagrado. E aí o Cipso vira pra ele e fala, não, aqui é o lugar que o Gaguinho, aonde o Gaguinho foi sepultado. O cara fala, não, meu irmão, o Gaguinho é um porco. Só que eles fazem um trocadilho de palavras, mostrando que naquele lugar ali foi colocado o porco, chamando o nosso Salvador de porco. Então assista o desenho para você ver que eles estão chamando. Eles estão dizendo que o nosso Salvador é porco. Por quê? Porque sabe que esse nome Iesus significa isto é um porco. Diante de nós está a igreja do Santo Sepulcro, onde se acreditar que ficará a tumba de seu Deus. Agora deixe-me olhar com reverência para o lugar de descanso sagrado. Que é isso? Homem, esse é o lugar mais sagrado do cristianismo, não é a rede do seu quintal. Desculpa, é que essas excursões são muito cansativas. E é tão bom aqui na tumba do Salvador Desconhecido. Desconhecido? Esse é o túmulo do homem mais famoso que já viveu. E o Gaguinho? O Gaguinho não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Mas ele foi enterrado aqui, não foi? Não é um homem, ele é um porco. E nem um porco de verdade ele é. Mas ele foi enterrado aqui, não foi? E vou te mostrar um outro desenho do Simpson, dizendo que o porco veio lá da Itália e que o porco é humano. E aí no final do desenho ele ainda diz assim, ó, obrigado, Senhor, por nos ter dado essa abominação, porque a palavra porco é abominação no Velho Testamento. Aí você vai ver, presta atenção no desenho lá, vai falar que o porco veio da Itália. Onde tá? O que tá lá na Itália, Roma, o Vaticano. Então Jesus veio lá da Itália. Então eu falei, ele vai falar no desenho aí, vai mostrar o porquinho, ele vai falar, ó, o porco veio da Itália, ou seja, Jesus e Jesus. E aí ele vai dizer assim, ó, o porco é humano. Um porco humano, aí ele vai falar assim, obrigado, faz o sinal da cruz, fala, obrigado, Senhor, por ter nos dado essa abominação. Acorda, meu irmão. Vamos lá, nariz de tomada, fareja uma trufa aí. Eu não sei por que foi mandado trazê-lo da Itália, de primeira classe, inclusive. E você ainda esquece de pedir as milhas. Interessado nisso? Jorge Maroni, onde está seu porco de trufa? Tá olhando pra ele. Um porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Tá olhando pra ele. Um porco humano, obrigado, senhor, por essa abominação. Obrigado, senhor, por essa abominação. Acorda, meu irmão. Acorda enquanto há tempo. Acorda. Até a Nova Ordem Mundial está mostrando aí que os crentes estão invocando o porco. Está se manchando com o porco. Irmãos, nós não aceitamos o sacrifício do porco porque as escrituras nos mostram que o que ia ser sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 nos fala isso. Que quem seria sacrificado por nós desde a fundação do mundo seria o cordeiro. Quando começou isso, amigos? Lá no livro de Gênesis. A escritura nos mostra que o Eterno matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O cordeiro ali simboliza Yahshua, ou Machia. E aí lá na frente nós vemos Abraão, quando ele vai para fazer o sacrifício do seu filho, quando ele vai para descer o cutelo, o Eterno fala, pode parar, Abraão, porque eu providenciei para você um cordeiro. E ali apareceu um cordeiro, e aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. E aí lá na frente nós vemos Moisés. Moisés, ele sacrificou um cordeiro e passou o sangue do cordeiro nos umbrais dos portais. E eles foram protegidos do anjo da morte. Ali não foi passado o sangue de um porco não, meu irmão. Ali foi passado o sangue do cordeiro, Yahshua Machia. E aí lá no madeiro, Yahshua morre. E aí o apóstolo Saul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que o cordeiro foi sacrificado por nós. E Yahshua é o cordeiro que foi sacrificado por nós, lá no madeiro. E aí você chega lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Eles não venceram a Satanás, não foi por causa do sangue do porco, não. E eles, no plural, o filho varão, e eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. E aí você chega no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim, viu 144 mil que traziam na sua testa o nome do cordeiro e o nome do seu pai. O nome do cordeiro e o nome do seu pai. Então só vai subir no primeiro arrebatamento quem aceitar o sacrifício do cordeiro e
rejeitar o sacrifício do porco, porque não foi o porco que morreu por nós, foi Yahshua, o cordeiro. E nós só vamos vencer se nós crermos que o sangue de um cordeiro foi derramado por nós lá no madeiro, e não o sangue de um porco, porque o sangue de porco não purifica ninguém, mas o sangue do cordeiro nos lava de todo o pecado.